Uma família perfeita. Ele, um ex-militar e escritor. Ela, uma empresária e filantropa. 5 filhos felizes e bem estabelecidos em um bairro nobre do subúrbio da Carolina do Norte. Tudo perfeito. Isso até Kathleen Peterson aparecer morta aos pés de suas escadas, naquele 9 de dezembro de 2001. Um acidente que seria a tragédia de uma família feliz. Isso se fosse um acidente. Mas quando os legistas apontam características suspeitas de um assassinato, é a vida de Michael Peterson, o marido, que seria revirada até que se encontrasse a verdade. Ou não. Escândalos, reviravoltas e enigmas que inspiraram documentários de uma minissérie é o que nós abordaremos hoje no Investigação Criminal Séries. A gente está falando de uma família norte-americana, uma família bem tradicional no sentido de estrutura, um pai, a mãe, filhos que moravam no subúrbio da Carolina do Norte, em uma casa muito boa, a gente poderia quase chamar de mansão. Eles lá consideram um casarão, que é quando a casa tem piscina, tem sala de jogos, então uma casa bem boa. E numa manhã de dezembro de 2001, a mãe dessa família, Kathleen Peterson, é encontrada pelo marido morto ao pé das escadas. Por isso que a gente chama de o caso do The Staircase, ou das escadas. O marido chama a polícia, né? E o que seria inicialmente considerado um acidente, quando a perícia chega, eles identificam que a quantidade de sangue e as características físicas da vítima identificariam que possivelmente ela foi assassinada. E aí o que seria o caso então de uma tragédia familiar se intensifica quando o principal suspeito é exatamente o marido dela, Michael Peterson, que de um homem extremamente gentil, um homem extremamente preocupado, as investigações vão levar a curiosidades muito estranhas do passado desse homem, mas eu acho importante a gente falar que durante esse episódio a gente vai falar que é um caso cheio de enigmas e poucas respostas, e por isso talvez o grande interesse da mídia e das produtoras em contar essa história. Michael Ives Peterson, ele é um escritor, tá? Ele nasceu em 23 de outubro de 1943 em Nashville, no Tennessee. E quando eu falo escritor, ele tinha um traço como dramaturgo muito interessante, porque o Michael, ele tem um histórico como combatente de guerra, ele participou da vida na Marinha, na verdade, e quando ele volta, quando ele termina os serviços dele, ele vai fazer livros que os personagens são ficções, mas os livros são sempre voltados para personagens que trabalham no militarismo, nessa parte que envolve os serviços de guerra. Ele tem 3 livros na carreira dele, na verdade, né? Ele é formado em Ciências Políticas na Universidade de Duke e na universidade ele foi editor-chefe do The Chronicle local. Quis trazer isso para a gente entender que, assim, desde muito cedo, o Michael ele vai se estruturando com um certo destaque nas coisas que ele faz. Depois disso que ele faz à universidade, ele vai trabalhar no Departamento de Defesa norte-americano. A gente ainda não está falando do serviço militar dele, é que ele vai trabalhar como civil mesmo, e a função dele lá é ser analista de fatos de altos militares do Vietnã. Em 67, ele conhece a primeira esposa dele, a Patricia Shu, que todo mundo vai chamar, e a gente vai chamar aqui de Pat, que ela é uma professora alemã. Com a Perry, ele vai ter 2 filhos, o Todd e o Clayton. Tá? Ele, próximo dessa data, em 68, ele vai atender o serviço militar pela Marinha, então ele chega a ir para o Vietnã. Só que em 71, então 3 anos depois, ele tem um acidente de carro que deixa ele com uma certa debilidade motora. Essa debilidade motora é, na verdade, um problema na bacia dele que faz ele mancar um pouquinho, então ele é afastado do serviço militar e vai viver com a esposa na Alemanha. Na Alemanha, eles vão fazer amizade com um outro casal, que são a Elizabeth e o George Radcliffe, que tem um casal de meninas, a Margaret e a Martha. O George Radcliffe, ele morre de causas naturais e os dois, o Michael e a Pat, começam a cuidar da Elizabeth, dessa amiga deles que ficou, né, mãe viúva com as 2 meninas. E acontece, depois de um tempo, na verdade, em 85, a morte da Elizabeth em um acidente em casa. E a Elizabeth tinha deixado
caso algo acontecesse em testamento, a guarda das filhas com o Michael e a Pat. Então, eles já tinham 2 filhos, o Todd e o Clayton, os 2 meninos. Eles acabam adotando, por conta disso, as 2 meninas, a Margaret e a Martha. Isso foi em 85. Em 87, eles se separam, o Michael e a Pat. E, inicialmente, ela fica com os meninos e ele com as meninas. Tá? Eu digo inicialmente porque depois o Michael vai voltar para os Estados Unidos e os meninos decidem ir morar com o pai para estudar nos Estados Unidos. Então, o Michael acaba agregando os 4 filhos com ele quando eles vão se mudar, no caso, para a Carolina do Norte, que é onde a nossa história acontece. Assim que ele se muda para a Carolina do Norte, em 1988, ele vai conhecer então esse nosso segundo personagem principal, que é a Kathleen, naquele momento Kathleen Hunt Atwater, depois vai virar Kathleen Peterson, que ela tem 10 anos a menos que o Michael, ela nasceu em 21 de fevereiro de 53. A Kathleen, ela tinha tantas profissões que eu vou ter que separar aqui, porque ela era empresária, filantropa, engenheira e investidora de novas empresas em Greensboro. Então, ela, desde a faculdade, ela tem um instinto de liderança que vai fazendo ela ser muito requisitada como administradora. Nos anos 80 e 90, ela administra grandes empresas. Ela vai para o curso de engenharia na Universidade de Duke, que é a mesma que ele fez, né? E ela é, até hoje, registrada como a primeira mulher a fazer engenharia na história dessa universidade. Então, naquele momento, a gente está falando ali dos anos 70, tá, gente? As mulheres ainda tinham profissões e locais que elas não ocupavam, e ela era essa mulher que era, vamos chamar de avant-garde, à frente do tempo dela, para fazer essas coisas. E segundo Michael, foi isso que cativou ele na esposa, em conhecer essa mulher que tinha essa atitude. O Michael, vale lembrar, ele era um homem muito tímido, muito quietinho, então ter essa mulher mais poderosa, para ele era até uma motivação para que ele também fosse atrás das coisas dele, do que ele queria. Ela casa primeiro com Fred Atwater em 77, ela tem uma filha com ele, que é a Caitlin, e eu respirei porque assim, gente, é Kathleen e Caitlin, então se confundir, tá? Vamos chamar a filha de Kate. A filha deles, Kate, em 1985 ela vai divorciar então desse primeiro marido, até conhecer o Michael em 88. Apesar de eles conhecerem em 88, eles só vão se casar em 97. Então é importante a gente ver que não é um relacionamento efusivo, tempestuoso, não, foi tudo com muita calma, na verdade. A gente está falando de 2 famílias onde ele tinha 4 filhos, 2 dele e 2 adotadas, né? Ela tinha mais uma, então essa estrutura familiar levou um tempo para eles se organizarem e para a gente perceber que assim era um casal muito controlado, muito estabelecido, tanto financeiramente quanto administrativamente, não fizeram nada de última hora, até eles decidirem de fato casar e morar juntos na Carolina do Norte. Eles vão morar ali em Forest Hills, em Durham, que para quem não conhece é uma parte de subúrbio de casarões, assim, onde pessoas muito influentes moram na Carolina do Norte. Nesse momento a gente já tem ela estabelecida como empresária e filantropa e ele estabelecido como escritor. A gente tem o grande momento dessa história, o dia do crime, em 9 de dezembro de 2001, que acontece dentro da casa dos Peterson, e eu vou começar contando o que o Michael relatou. Vale lembrar que ele é a única testemunha do crime, então a gente tem o depoimento dele e depois a gente vai ter laudos técnicos para poder confrontar ou não, né? Segundo Michael, ele e a esposa estavam em casa, né? E aí aqui a gente tem os detalhes, para quem gosta de detalhezinhos, eles, de acordo com eles, alugaram um filme, Os Queridinhos da América, que era uma comédia romântica da época, com a Julia Roberts, que eu gosto muito, quem nunca assistiu é muito bonitinho. Eles foram assistir o filme, juntos, tomaram vinho, jantaram, e todo esse movimento, segundo o Michael, era para eles comemorarem juntos, porque um dos livros do Michael tinha sido aprovado para virar roteiro de cinema. Então eles teriam ali, proximamente, uma entrada de dinheiro bem boa, por causa dos direitos da produção desse livro. E aí, de acordo com o Michael, a Catherine foi deitar mais cedo, porque ela tinha já o costume de tomar remédio para dormir, no caso dela o Valium, né? E como ela tinha tomado álcool, ela ficava meio groguezinha e precisava deitar quando fazia isso. E que ele teria ficado na área da piscina fumando um charuto para celebrar e deixou ela subir, né? Isso seria, de acordo com ele, perto ali das 10 da noite. Quando foi 2h40, ele saiu da área da piscina para ir se deitar, e quando entrou, já encontrou a esposa desacordada aos pés das escadas,
né, sangrando muito numa poça de sangue, e aí é quando ele faz a ligação para a polícia. Vamos lá. Primeiro a gente está falando de uma casa muito grande, então só para a gente confrontar ou não alguns fatos. De fato, de acordo com a polícia, aonde ele estava na área da piscina, ouvindo música e fumando, se ela realmente caiu das escadas, ele não ouviria provavelmente, tá? E por isso, quando ele liga, e a gente tem, inclusive para quem tem curiosidade, a gente vai falar das produções, mas no documentário The Staircase você tem as ligações. Ele faz 2 ligações. Na primeira ligação ele diz que a esposa está com batimentos cardíacos fracos e agonizando ali no chão. E um pouco depois ele já liga dizendo que ela já não está mais reagindo. Depois dessas 2 ligações, então, a polícia chega e encontra a Kathleen, e aí o Michael dá o que ele acredita que tenha acontecido, que seria que a esposa caiu de 15 a 20 degraus das escadas, provavelmente caiu de maneira letárgica, porque ela tinha tomado o Valium e as taças de vinho, e por estar letárgica, ele acredita que ela bateu com mais impacto no chão, porque o corpo estava mais mole, né? E por conta disso, a esposa teria vindo a óbito. E aí nós temos, então, um caso de acidente doméstico. Porém, nós temos a chegada da perícia. Quando os peritos chegam, eles vão analisar o corpo e o ambiente. Primeiro, eles apontam que tem uma quantidade de sangue extremamente grande, e você tem as imagens depois dos peritos, inclusive no próprio documentário, e realmente é uma poça de sangue bem considerável, né? E eles falam que é uma quantidade estranha para alguém que só caiu de uma escada, que geralmente quando você cai da escada você tem lesões de braço quebrado, perna quebrada e não poça de sangue. E o outro caso estranho é que ela apresentava, a Kathleen tinha 7 ferimentos profundos na parte de trás da cabeça, 7 lacerações, de acordo com os relatórios. O que seriam lacerações, só para a gente entender? Seriam cortes que poderia sim, tudo bem, pode ter sido provocado pelo impacto, mas você bater 7 vezes e abrir a sua pele, eles acharam um pouco improvável. Que essas lacerações não tinham como confirmar se seriam pérfuro cortantes, ou seja, se realmente alguém fez, ou se foi por impacto, mas haviam de fato 7 cortes profundos que levaram ao sangramento. Os exames de sangue apontaram que sim, tinha presença de álcool e de Valium no organismo, e a causa-morte, na verdade, dada no final é que foi esse sangramento dela, essa hemorragia, por um tempo muito longo, no caso do cálculo que eles fizeram cerca de 90 minutos sem atendimento, né? Então, quando eles têm esse laudo médico da perícia, a polícia começa a investigar o possível caso, então, de um crime. Fala, bom, se não é possível que ela tenha caído de uma escada e aberto esses cortes todos e sangrado desse jeito, pode ser que alguém fez. Quem estava na casa? Somente o Michael. E aí que eles começam, então, a investigar o Sr. Michael Peterson, porque os filhos todos estavam já fora de casa, os filhos já estavam estudando, né, em outros locais, foram para fora de casa. O outro testemunho que a gente tem é da irmã da Kathleen, da Candace Zamperini, falando, na verdade, que achava que era provável ser um acidente mesmo, porque o casal era muito tranquilo, eles não tinham histórico de brigas homéricas, e o cunhado era um homem muito sossegado, então ela falou, bom, acho que vão investigar e vão chegar à conclusão que é um acidente. Esse é o depoimento da Candace até 10 dias depois, quando a polícia vai fazer a investigação nos computadores, aí a gente chega com uma informação do Michael que ninguém tinha, né? O Michael, ele tinha um histórico de envolvimento homoafetivo, ele conversava com outros homens pela internet, ele marcava inclusive encontros, e foi-se descoberto que durante os 2 dias próximos da morte, um dia antes e um dia depois, ele apagou muitos desses registros. Ele fez uma limpa no computador dele. A limpa um dia depois, a polícia ainda fala, tudo bem, ele pode ter apagado por ter percebido que ele seria um suspeito. Mas apagar um dia antes eles acharam estranho, porque poderia já apontar uma premeditação, né? E quando vaza essa informação desse envolvimento homoafetivo, o primeiro comportamento público do Michael é dizer que, na verdade, a Kathleen sabia, que ele já tinha se aberto com ela sobre a bissexualidade dele e que eles, como casal, já tinham entendido que ele ia ter certas escapadas e que ela estava bem com isso, desde que não interferisse na vida familiar. A Candace, a cunhada, né, a irmã da Kathleen, já
muda de opinião e fala, olha, ninguém sabia disso, eu acho isso muito suspeito, e principalmente porque o primeiro casamento da Kathleen terminou por conta de traição. Né? Então ela falava, eu não entendo como é que a minha irmã terminou um casamento de anos por ser traída e de repente, do nada, ela passa a aceitar casos extraconjugais do outro marido. Então, por conta disso, as suspeitas aumentam com o Michael, que começa a tentar provar que o casamento dele, na verdade, era tudo acordado e tudo tranquilo, mas vamos também falar que é importante que quando a gente fala de envolvimento homoafetivo em famílias tradicionais, a gente tem um preconceito também que vai guiar a imprensa nesse momento, né, de acusá-lo de ser um pederasta, de ser um homem não confiável. Então isso vai abalar um pouco também a imagem pública do Michael, que está ali sobre os holofotes nesse momento. Quando o Michael vira o principal suspeito, a polícia vai atrás do passado dele e vai chegar no nome da Elizabeth, que foi a mãe das meninas que morreu num acidente, né, na Alemanha. Toda a história desse homem é muito estranha. Vamos voltar lá para o passado, né? Quando ele casou com a Pat. Ele casa com a Pat e eles vão morar na Alemanha. Na Alemanha eles conhecem a Elizabeth e o George. Esse casal tem 2 filhas, a Martha e a Margaret. O George, ele morre num acidente aéreo. Ele veio a falecer. E aí fica a Elizabeth com as 2 filhas. Essa mulher, ela é encontrada na beira de uma escada pela babá das crianças, ok? E ela deixa um testamento, isso que é muito estranho, no qual ela passa a guarda das suas filhas, tanto da Martha como a Margaret, para o casal Michael e a Pat. Eu analisando, né, inclusive investigando, por que essa mulher teria feito isso? Porque quando ela deixa a guarda, ele também passa, esse casal passa a cuidar dos bens dessas 2 meninas, dos interesses financeiros que elas iriam receber, tanto da Elizabeth quanto do George. Aí já é a primeira coisa que chama muito a atenção. Esse casal já tinha 2 filhos biológicos, o Clayton e o Todd. E eles aceitam ficar com essas 2 meninas. Muito bem. Naquele primeiro momento, o legista e a perícia entende que essa mulher morreu de causas naturais, que ela teve um rompimento, né, de algum vaso cerebral, o que levou, né, ela a cair das escadas. Mas ela tem 7 ferimentos no crânio. Estranho. Mas naquela época, na Alemanha, nada foi levantado e foi declarado que a Elizabeth tinha morrido de morte natural. Mais para frente, já aqui durante todo o processo, né, de investigação, inclusive o promotor pede para que esse corpo da Elizabeth seja exumado e que faça a exumação também do corpo da Kathleen. Essas características e essas similaridades, elas vêm à tona e vêm à tona com muita força. E é muito estranho que 2 mulheres que passaram na vida desse homem morram da mesma forma, por circunstâncias tão similares, ou seja, elas caíram de uma escada e morreram. E aí você começa a imprensa a falar de 2 uma. Ou nós estamos lidando com o caso do homem mais azarado do mundo, ou nós estamos lidando com uma pessoa que cometeu o mesmo crime 2 vezes. No caso da Elizabeth, a grande pergunta era por quê? Né? Seria porque ele queria ser as crianças para ele? Já no caso da Kathleen, a gente vai ter uma outra informação importante, que é a possibilidade do Michael estar endividado, estar começando a ter problemas financeiros, e que com a morte da Kathleen, ele ia receber uma pólice de seguro de milhões. Então, que isso poderia ser um motivo suficiente para ele matar a esposa no momento. Estou de cima da ponte. Você está sendo filmado.
Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Pulo, só até ela mata ali, cara. Pela... Quando a gente analisa a cena do crime da Caitlyn, mas a gente não tem a cena da morte da Elizabeth. A cena daquela escadaria, ela é muito chocante. Porque você não é simplesmente uma queda de uma escada. É uma queda de uma escada com um banho de sangue. Uma coisa completamente anormal. Pessoas morrem de queda de escada? Sim, pessoas morrem, porque dependendo como é que você cai, dependendo, né, da queda, do impacto, você pode ter um traumatismo, enfim, você pode machucar determinada parte do seu corpo, ter alguma perfuração que vai levar você ao óbito. Mas aquela cena não era uma cena normal. Aí quando a gente vai analisar a escada, aquela é uma escada de madeira. Muito bem. O tênis da Caitlyn está no último piso da escada, ou seja, ela deve ter tirado o tênis e subido por aquela escada, porque ela está inclusive descalça. Quando você sobe uma escada descalça, a probabilidade de você escorregar e se machucar é muito menor, porque o próprio solado do seu pé em contato com aquela madeira vai te dar uma estabilidade. Você vai sentir se tem algo molhado, se tem algum perigo escorregadio ali naquela escada. Então ela já subiu, ela não estava de meia, ela estava descalça, ela sobe aquela escada. Pelo menos é a informação que a gente tem. E vamos lembrar que essa casa tem outras escadas. Mas tudo leva a crer que ela subiu por aquela escada porque o tênis dela estava ali no último degrau. Então ela sobe essa escada e alguma coisa acontece ali, naquela região muito perto dessa escada, que ela cai. Eu particularmente tendo a acreditar que a investigação foi muito bem feita. Primeiro, por quê? Como é que aquela mulher ia conseguir, né, aqueles ferimentos tão profundos, né, e tão contundentes, porque são ferimentos cortantes. A perícia feita na escada não mostra nenhum pedaço dessa escada faltando um pedaço de madeira, qualquer coisa que indicasse, enfim, sabe quando você perde ali uma parte e aquela madeira vira meio, ela fica afiada, ela vira uma lâmina, que ela pudesse cortar daquela forma? Inclusive, durante o processo da perícia, aquela parte que é a baulada da escada, ela não bate com os ferimentos da cabeça. São coisas distintas, porque aqueles ferimentos são cortantes. Então, é alguma coisa que bateu com uma determinada força e cortou aquela parte aqui da cabeça da Caitlyn. O que eu acho que pode ter acontecido? Eles terem tido alguma discussão, ela ter se virado, mas eu acho até que, inclusive, ele já vinha programando essa morte dessa mulher, né? Ele, com algum objeto que no primeiro momento, né, a própria acusação diz que é um atiçador de fogo de lareira, ele bate na cabeça dela, isso realmente poderia acontecer. Aquele atiçador, inclusive, tem uma garra, né, como se fosse um arpãozinho aqui na ponta, ter batido na cabeça dela com muita força. E, inclusive, o que acontece? No laudo da autópsia dela, é encontrado o cabelo dela na mão dela. Ela pode ter colocado a mão na cabeça e, com a força do material, o cabelo ter caído. Ela segura aqui e, quando ela faz isso, ela fica com fios de cabelo na mão dela. Isso o legista encontra, isso está na autópsia da Caitlyn. Ele diz que encontrou cabelos da cabeça dela
nas mãos. Ela deve ter perdido o equilíbrio e ter caído. A cabeça é uma região muito vascularizada. Então, por exemplo, a pessoa quando ela tem um corte de um supercílio, ela deixa cair muito sangue. Então, toda essa região aqui, que tem uma alta vascularização, começou a sangrar. Mas o que acontece? E veja que interessante, que a grande quantidade de sangue está nos últimos degraus. O que condiz o seguinte, que ela deve ter tomado a pancada na cabeça, ela perdeu o equilíbrio, ela cai, e aí naqueles últimos degraus onde ela foi encontrada é onde tem aquele banho de sangue. Muito bem. Ele não desceu por aquela escada. Eu acredito que ele tenha descido por uma outra escada. Aí ele, de alguma forma, ele se livrou da arma do crime. Eu acredito nessa teoria que ele tenha se livrado da arma do crime. Ele teve tempo suficiente para isso. A gente está falando ali de uma região de mata, onde ele demora para ligar ali para o 911, né, que é o 911, que é o número da polícia nos Estados Unidos. Quando a polícia chega, ele fala, ela caiu de 15, 20 degraus. Como é que ele sabe se ela não caiu, se ela estava subindo e não caiu do meio? Você entende? Porque é uma longa escada, mas se ele diz que ele não estava lá, que ele não sabia de nada, como é que ele diz que ela caiu do topo da escada, não do meio da escada? É muito estranho, já começa tudo muito estranho. Ele está muito aflito no telefone, ele está muito nervoso e muito ansioso, o que naquele primeiro momento leva a crer que ele acabou de descobrir o corpo dela ali. Passado aquele primeiro momento, quando a perícia vai fazer as análises das manchas de sangue, porque é muito sangue que é encontrado, uma das coisas que foi levantada é que aquele sangue já estava seco, ou seja, já estava ali há algum tempo. Ele também, no seu depoimento, diz que eles assistiram um filme, aí tomaram um vinho, aí a Kathleen tinha que subir para fazer alguma coisa de trabalho, ele foi para a área da piscina e ficou continuando bebendo seu vinho. Ou seja, aquela região, quando a gente pensa numa região de casas, né, numa noite que pouco barulho tem, e quando de novo a gente está falando de uma escada de madeira, você imagina uma pessoa caindo de uma escada que tem 20 degraus. O barulho que isso não vai fazer. Porque a gente escuta, às vezes, um bicho andando no telhado, né? Uma fruta que cai no mato. Você imagina um corpo caindo de uma escada. Ele diz que ele não escutou absolutamente nada. Que quando ele resolveu ir dormir, ele encontrou o corpo da mulher já caído no chão. O que eu acredito que tenha acontecido. E por que esse sangue já estava seco? Porque ele estava se livrando da arma do crime. Eu acredito, sim, na teoria dos investigadores e da acusação. Eu acho muito, muito, muito difícil que esse homem não tenha culpa na morte dela. Principalmente por essas similaridades. Agora, como colocar ele também na cena do crime da Elizabeth já é mais complicado, porque já é um crime mais antigo, que aconteceu em 1985 e a gente está falando aqui de 2001. Ou seja, a gente tem um lapso temporal aí de 16 anos. Eu não sei nem quanto tempo é o tempo de prescrição para homicídio na Alemanha, mas quando o corpo da Elizabeth foi exumado, os legistas comprovaram que aquilo não teria sido uma morte natural, mas sim, possivelmente, um homicídio. Durante o depoimento, todo o julgamento, na verdade, a gente tem a defesa primeiro falando que não tinha razão para matar, uma vez que o casal tinha uma bela casa, a Kathleen tinha um emprego bem estabelecido, que, na verdade, essa conversa da dívida era para a acusação encontrar algum motivo, que nunca tinha tido casos de violência entre o casal, inclusive os filhos ressaltaram isso, que eles eram um casal muito tranquilo, e os vizinhos, os parentes, falaram que realmente nunca tinham ouvido nada demais na casa deles, né?
Quando os filhos vão depor, os filhos são chamados para o caso, eles inicialmente todos defendem o pai, todos falam que o pai era um homem idôneo, de comportamento tranquilo, né? Só que quando foi passando os anos e foram passando as informações, esse fato do caso extraconjugal e o fato da morte da Elizabeth já faz com que a filha da Kathleen, a Kate, vire e fale, olha, eu já não estou mais acreditando nele, eu acho que ele matou minha mãe. E aí ela vai começar a falar que, apesar de tudo, quando ele bebia, o Michael tinha um comportamento, sim, um pouco agressivo e tempestivo. Quando eu digo um pouco agressivo, ela nunca relatou que ele bateu em ninguém, mas que ele era aquele homem que bebia e perdia a mão, vamos colocar assim, né? Segundo a acusação, a Caitlyn, apesar de ter dinheiro, ela não assumia as dívidas do Michael, cada um que cuidava dos próprios, né? E que ele estava num momento ruim da carreira quando tudo isso aconteceu. A defesa vai apontar que não, porque ele tinha acabado de fechar um contrato para fazer o filme, né? Então ficava essa coisa, um falava que tinha dívida, outro falava, olha, ele estava resolvendo isso. E essa questão da dívida vai aparecer também num e-mail que ele troca com a Pat, com a primeira esposa, onde ele fala no e-mail que os meninos estão com problemas financeiros estudantis e que ele precisa de dinheiro porque ele não está com dinheiro e que a Kathleen não poderia saber disso. Então, é isso que a acusação vai usar, falando, olha, ele tinha problema financeiro sim, escondia da esposa. E de acordo com a defesa, na verdade, ele não queria que a Kathleen se envolvesse com essa dívida em particular, que seria dos filhos dele com a Pat. Então, é uma dívida que você tem dois lados que, na minha opinião, são consideráveis. Que sim, se for uma dívida estudantil dos filhos, faz sentido ele só discutir com a mãe dos filhos dele, né? Mas uma pessoa que está com dívida com os filhos também pode ter outras dívidas que está escondendo. Então a gente fica ali nesse entremeio porque, volto a dizer, a apólice de seguro era de 1,4 milhão de dólares imediatos, tá? Aí a gente tem aquele caso, como eu falei, dos e-mails e dos arquivos. Eu separei aqui, ele deletou 215 arquivos um dia antes e 352 arquivos do computador um dia depois. Segundo a defesa, tudo que foi deletado envolvia a sexualidade dele. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Ele é um homem bissexual e, inclusive, pela entrevista do próprio irmão dele, a família dele sabia da bissexualidade dele. Eu acho muito difícil que a mulher dele não soubesse. E eu acho que eles eram pessoas modernas, eu acho assim, ele era um escritor, ele é um escritor porque ele não morreu. Eu não vejo nenhum tipo de problema em relação a isso. Inclusive, durante o documentário, quando isso é levantado, os filhos fazem piada em relação a essa questão da sexualidade do pai. Ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles tratam isso tudo com muita naturalidade. Não é nada que causou um espanto. Aí as pessoas perguntam, mas ele apagou 200 arquivos de computador? Na sua grande maioria eram arquivos de pornografia masculina. Por que eu acho que ele tem apagado? E não foi por causa da mulher dele, porque esses arquivos já estavam no computador dele há bastante tempo. E pelo que eu entendi, era um computador que ela também, se ela quisesse, ela teria acesso. Então, é difícil você esconder a sua sexualidade tanto tempo, né, morando junto dentro de uma casa. O que acontece? Como isso não era essa questão da sexualidade dele, ele não aventava aos quatro ventos, era uma coisa da intimidade deles, né? Que era da intimidade dele, homem e mulher ali. Quando aquilo viesse à tona, aquilo poderia ser usado contra ele. Então ele vai e apaga aquilo. Eu acho que ele cometeu um erro, porque inclusive, se ele tivesse deixado esses arquivos no computador dele, aquilo seria uma prova, né, cabal de que eles viviam muito bem com essa questão. Mas eu, de verdade, aí diferente do promotor e da investigação, eu não acho que isso tenha sido a causa da morte da Caitlyn.
E eu não acho também que ela não soubesse, eu acho que ela sabia. E uma outra informação sobre ele é que ele foi candidato a prefeito em Durham. Então, quando você vira uma figura pública e política, essa reputação fica mais séria ainda, né, quanto à opinião pública. Então, ele tem essa questão de querer manter uma imagem. Mas aí a gente tem uma informação sobre essa época que é estranha, que é durante a campanha eleitoral dele, ele alegava ter ganhado medalhas de honra quando, né, trabalhou como militar na guerra, que depois foram investigar e descobriram que era mentira. Então ele também tinha um certo costume de querer montar uma reputação melhor do que a que ele tinha, para que todas as pessoas acreditassem que ele era esse homem idôneo. E aí você, quando tem uma pessoa que mente sobre isso, você começa a questionar qual parte da história dele é verdade ou não, né? E para fechar a acusação, a gente tem a questão do que poderia ter sido usado para provocar essas lacerações, uma vez que, como eu falei, não era um corte óbvio de um objeto pérfuro cortante. Quando eu falo objeto pérfuro cortante, é o termo que a gente usa para faca, tesoura, adaga. Não eram cortes específicos para esse tipo. Eram buracos muito curiosos, na verdade. E aí a gente vai chegar na arma que a acusação acredita ter sido usada, que eles chamam de blowpoke, tá? A tradução aqui em português seria um atiçador. O que é o blowpoke? Para quem já viu, em lareiras, ele é um bastão de ferro bem forte, bem pesado, que tem uma ponta que é como se fosse uma curva e um tracinho. E isso é usado para cutucar a lenha enquanto a lareira está acesa, né? Então eles falam que foi isso que ele usou para bater na parte de trás da esposa enquanto ela descia as escadas. Só que tem uma curiosidade, é que não foi encontrado, de acordo com a acusação, essa arma do crime no local. Eles estavam deduzindo porque tinha uma lareira, tá? E o que eu acho muito estranho é que eles não encontraram, a polícia não encontrou, a perícia não encontrou. Depois de alguns anos, durante o julgamento, a família encontrou. Os filhos foram encontrar no porão da casa e eles chamaram a polícia na hora, falaram, a gente encontrou. E a polícia chega, o bastão, né, o blowpoke, tá sujo, empoeirado, nitidamente não foi uma coisa plantada depois, estava ali há um bom tempo, né, e não tinha um traço de sangue nele. Então a defesa ganha aí um lado importante que é, olha, a arma que vocês estão falando que ele usou estava na casa e estava lá abandonado, não tem como ter sido ela, né? E aí a defesa também traz alguns especialistas para dizer que se ela estava pesada de sono, letárgica, e se ela caiu de costas nas escadas, esse primeiro impacto das costas dela e do pescoço nos degraus poderiam sim provocar dilacerações. Só que aí a acusação vem com um número, fala, mas é estranho 7. Uma coisa é uma primeira batida ou uma segunda, mas 7 específicas eles acham muito estranhos, né? Claro que eles vão apresentar também o caso da Elizabeth, né, junto a isso, não julgando o caso da Elizabeth, mas como uma informação adicional. E aí é quando o Michael, em depoimento, vai explicar toda essa historinha que eu contei, que ele ajudou a colocar as meninas para dormir, que ele ficou só com ela. A causa-morte da Elizabeth não foi, no caso, a hemorragia como a Kathleen, foi uma hemorragia cerebral. Eles trazem informação, o Michael fala que a Elizabeth já estava sofrendo com dores de cabeça durante a semana e ela ficou com um coágulo de sangue na cabeça. E aí vem essa questão, se o coágulo já estava se formando, ela pode ter tido sim como se fosse um derrame cerebral e caído da escada, né? Mas também esse coágulo pode ter sido formado por um impacto da cabeça dela durante a queda. O fato é que ela morreu de hemorragia cerebral, mas ela tinha as lacerações, assim como a Kathleen. Antes da gente falar do comportamento do Michael, né, nesse documentário Staircase, a gente tem que explicar o documentarista, que é o Jean-Xavier Lestrade, que é um francês. Ele ganhou o Oscar pelo documentário Um Assassinato numa Manhã de Domingo. Ele é um excelente documentarista. O que acontece? Eu, quando olhei aquilo, particularmente, eu achei uma loucura. Para nós, é incrível, é um material farto. Mas olhando do ponto de vista ali daquele réu, aquilo é é praticamente uma sentença de condenação. Eu acho que no primeiro momento eles
pensaram, isso aqui pode me ajudar. Isso aqui vai mostrar que eu não tenho nada a ver com esse caso, que eu sou um marido incrível. E ele, muito inteligentemente, trouxe todos os filhos para perto dele, porque ele queria vender, né, essa imagem para a opinião pública. A única pessoa que saiu do controle dele foi a filha da Kathleen, que foi a Caitlyn, né, que quando olhou a autópsia falou, não, isso aqui está errado. A minha mãe não morreu de morte natural, a minha mãe morreu possivelmente por alguém que tentou matá-la, né? Isso aqui é um homicídio, não uma morte natural. Muito bem. Quando a gente fala que um documentarista vai estar te acompanhando ali boa parte do tempo, é um risco muito grande, porque pessoas sérias, elas não vão passar pano. Vamos lembrar aqui da série Jinx do Robert Durst. Quem acaba conseguindo a condenação do Robert Durst é o documentarista e a sua equipe incrível, principalmente a equipe de áudio, que não desligou o microfone e ele esqueceu que estava microfonado e acabou se entregando. Ali é a mesma coisa, ele se entrega em vários momentos. Eu assisti o documentário, né, e eu me choquei com muitas coisas, porque uma mulher foi morta, né, existe uma investigação ali. E ele vendeu toda uma imagem de que ele era um marido, né, muito querido. Eu acho até que eles deveriam ter uma boa relação. Mas essa relação, ela também tem altos e baixos, né? Os filhos já não moravam mais com eles, todos estudando fora. Então, nós não conhecemos a real e verdadeira relação daquelas duas pessoas, que poderia já estar desgastada, né? Algumas pessoas levantam a hipótese da própria Kathleen já estar cansada de ter que bancar toda a vida dos dois ali, né? Ela que era a pessoa provedora, né? Ela provia a vida financeira ali do casal e possivelmente dos filhos que eles tinham. Então, quando a gente para pensar, tem muitas peças nesse quebra-cabeça que começam a se encaixar contra o Michael. Aí ele coloca uma equipe, ele aceita uma equipe de documentaristas para filmar todo esse processo. Eu não vi um homem triste, eu vi um homem preocupado, eu vi um homem bastante assertivo em querer ter informações sobre o que vai acontecer. Tem uma parte que quando eles vão fazer a exumação, né, dos corpos, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, que eu achei aquilo chocante. Ele queria ter o controle de absolutamente tudo, o que ia acontecer, como é que ia acontecer, se ele podia barrar, se ele não podia barrar, o que ele ia fazer. Se você não deve nada, qual o problema? Eu não vi esse homem derramar uma lágrima. A única vez que eu vi ele derramando uma lágrima no documentário foi quando ele está lá, né, já no tribunal do júri, e eu achei aquilo um tanto quanto forçado, porque esse homem não chorou em nenhum momento. A gente não viu ele chorando pela morte da Kathleen. Aí ele começa a chorar, ele começa a derramar lágrimas, e aquilo me incomodou, porque aquilo não era uma característica dele. Então aquilo traz um tanto quanto uma falsidade e aquilo foi capturado pelas câmeras do documentarista. No final desse tribunal, em 2003, ele é condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Por quê? Tem uma figura que foi muito impactante naquele tribunal, que foi o perito de manchas de sangue. Aquele perito, né, atestou que aquilo só poderia ter sido causado por um objeto contundente com muita força em cima do crânio da Kathleen. Ou seja, e que aquelas manchas de sangue já estavam secas ali, o que inclusive teria dado tempo para o Michael, tempo suficiente para ele fazer muitas coisas, inclusive assumir com a própria arma do crime, que até hoje não foi encontrada. O que é importante dentro de uma investigação, né? Nós que trabalhamos, porque existem
vários atores numa investigação. Lógico que, no primeiro momento, é a polícia, são os investigadores, os peritos e o legista. Depois tem todo aquele trabalho, né, da promotoria, do Ministério Público, que precisa dar uma resposta para a família e para a sociedade. Mas a imprensa tem um papel fundamental. Você tem ali, a gente tem, né, no mundo todo, excelentes jornalistas investigativos, que vão ficar procurando, inclusive, as inconsistências, né, dentro da perícia, dentro, né, do trabalho de investigação. Porque a imprensa, e, né, que são os pilares muito importantes, ela precisa ser isenta. E ela tem que ir lá farejar também onde estão os erros. Eu acho que a imprensa fez um trabalho muito importante também aqui em volta. E aí, quando eu digo imprensa, eu também vou colocar o trabalho desse documentarista. Esse perito de mancha de sangue, quando ele coloca as informações, e ele coloca as informações de forma correta, ele comete um erro. Qual é o erro desse perito? Ele mente a quantidade de perícias que ele fez. Ele mente algumas informações das suas credenciais. Isso vai colocar a condenação do Michael num perigo enorme, porque se todos aqueles jurados basearam a condenação do Michael em cima do depoimento desse perito, e esse perito não falou com a verdade em relação às suas credenciais, opa, será que ele também está falando a verdade em relação à perícia que ele fez? É exatamente isso que acontece. E aí, em 2011, o veredito é revogado e o Michael volta para casa com a tornozeleira eletrônica, porque não significa que ele foi inocentado, mas que o caso teria que ser reanalisado, né? E é nesse dado momento que vem a história da coruja também, se aquilo teria sido um ataque com coruja, se não teria... Enfim, novas provas vão chegar ao caso. Já em 2017, a defesa, numa manobra, ela vai pedir o acordo de Alford. O que é esse acordo de Alford? Quando o criminoso continua se colocando como inocente, mas entende que tem provas suficientes, né? A acusação tem provas suficientes contra ele. Ou seja, a gente tem um caso aqui muito complicado. Então, ele entra naquele homicídio, que aqui no Brasil é qualificado como homicídio culposo e não doloso, né? Porque o dolo é aquele que tem intenção de matar. Então, ele pede esse acordo de Alford, dizendo, olha, eu continuo, né, dizendo que sou inocente, mas eu entendo que a acusação tem provas suficientes para me condenar. E esse acordo é aceito, ele não vai para um novo tribunal, e o juiz coloca uma pena ali para ele de 8 anos, e como ele já havia cumprido em regime fechado um tempo suficiente, ele sai pela porta da frente. O Michael, até hoje, então, ele está em liberdade, tá? Desde 2017. Ele tem uma relação, que a gente vai falar mais pra frente, com os filhos complicada. A estrutura familiar dos Peterson, na verdade, nunca mais voltou a ser a mesma, né? E aí a gente ainda tem, até hoje, a família da Kathleen buscando por apelações para que se comprove, na verdade, que o Alford Plea tem que ser derrubado e que ele tem que voltar para a prisão pelo que ele fez. Se foi ele que fez, porque, como eu falei, é o grande enigma, que aí você em casa pode ter tua opinião, foi ou não foi ele. No registro da lei, ele é um homem considerado culpado e que, por aceitar a condenação, cumpriu a pena. Tá? Então, assim, de acordo com a ficha criminal de Michael Peterson, ele é culpado e já cumpriu a pena. De acordo com a alegação dele, ele é um inocente que só aceitou o que a lei permitiu que ele aceitasse naquele momento. E de acordo, e aí eu acho interessante, tanto a defesa quanto a acusação, eles reconhecem. É um caso que você não tem provas suficientes para bater um martelo. Você tem indícios de algo,
e você tem um passado que aponta, curiosamente, uma repetição de uma ação, né? Mas os próprios advogados de acusação dizem que é um caso que é literalmente um caso de opinião. Os jurados que tinham que decidir se eles achavam, porque não era definitivamente nada. E depois a gente vai vir com mais uma informação curiosa de mais uma possibilidade, né? E o caso ficou conhecido mundialmente, primeiro por conta desse documentário, né? O The Staircase, que a gente falou, você encontrou no Netflix. O documentário ficou tão popular que gerou uma continuação. É muito raro um documentário ter continuação, mas no caso do The Staircase, teve o The Staircase 2, The Last Chance, ou A Última Chance, que vai falar exatamente sobre o que acontece depois do Alford Plea, desse apelo, né? O primeiro documentário ele recebe, na verdade, o nome de Soupçons, que é Suspeitos, é de um diretor francês, o Jean-Xavier de Lestrade. O Jean Xavier, para quem não conhece, ele ganhou o Oscar com outro documentário muito bacana chamado Assassinato numa Manhã de Domingo, que é sobre um rapaz que é nitidamente inocente e é condenado culpado 3 vezes. É bem bacana esse documentário dele, e ele ganhou o Oscar, se eu não me engano, em 2000, e logo na sequência, em 2001, ele já começa a filmar o The Staircase, que ele fica filmando por mais de uma década, ele fica acompanhando o caso, né, junto ao Michael e junto às investigações, advogados, ele vai levantando todas essas possibilidades. Eu particularmente acho que o documentário tendenciona a colocar o Michael no papel de inocente. Quando eu falo tendenciona, é claro que o documentário aponta as possibilidades de culpa, mas existe muito mais tempo de tela em cima da probabilidade de ele ser a pessoa mais azarada do mundo do que de ele ser esse assassino, né? Tanto que o documentário vai questionar um pouco a integridade das opiniões da filha da Catherine, da Kate, né? Ela vai levantar até um viés vingativo e mostra muito a Candace, a irmã, como uma mulher de temperamento meio descontrolado. E aí é aquela coisa, quando você mostra, a gente entra até numa questão mais antiga do que isso, que é o termo histeria, né? Quando você quer apontar que uma mulher é louca ou descontrolada para invalidar a opinião dela por conta da reação, que é absurdo. Uma informação que é muito interessante, durante esse documentário, a editora, que é a Sophie, ela acaba se apaixonando pelo Michael. E aí a gente tem que deixar muito claro a seguinte informação. A gente tem um documentário de 3 episódios. Durante esses 10 primeiros episódios, a Sophie nunca esteve com o Michael. Ela vai conhecer o Michael depois. O Michael já está preso. E ela mantém um relacionamento de forma anônima com ele. Ninguém sabe que ela estava se relacionando com ele. A Netflix encomenda mais 3 episódios para fazer o fechamento do caso. E aí, muitas pessoas, né, trouxeram a seguinte informação. Poxa, ela é editora desse documentário, ela não poderia fazê-lo, porque ela tem um relacionamento com o Michael. Ela está sendo isenta na hora, né, de editar e de contar. O diretor dessa série documental, o Jean-Xavier Lestrade, ele sai em defesa da Sophie e diz que ele não mudaria absolutamente nada, porque ele não seria capaz, né, de mentir ou ocultar informações para beneficiar o Michael. Então, eu também vou tender a acreditar nele. Eu acho muito difícil que ele tivesse feito isso, porque ele colocaria a carreira dele no vinagre. Mas a Sophie teve um relacionamento, sim, com o Michael. O que acontece? Esse relacionamento termina e quando o Michael sai da penitenciária, ele volta para a casa da Pat, que é a mãe do Todd e do Clayton, dos 2 filhos homens que ele tem. Né? E outra coisa que foi produzida, isso mais recente, desse ano, é a minissérie The Staircase, produzida pela HBO, com o Colin Firth e com, na minha opinião, a melhor atriz do mundo, a Toni Collette. Se você não conhece, ela é a mãe do menininho do Sexto Sentido, e ela é genial, e ela faz a Kathleen nessa minissérie. O Colin Firth, na minha opinião, muito bem escolhido para o papel, porque o Colin Firth, para quem não está associando o nome,
famoso por fazer o Diário de Bridget Jones, Mamma Mia. E ele, pra mim, ele tem a cara mais banana da história. Ele tem uma cara de bonzinho, de professor de educação artística. Né? Então, combina muito com esse homem que fala, eu não fiz, não fui eu. Porque a gente tem aquela tendência de querer colocar pessoas que cometeram crimes com cara de assassino. Né? O famoso physique du rôle, que seria perfis que a gente associa a algo. E o Colin Firth tem essa cara de gerente de banco, que vai no máximo fechar uma pólice para você. Né? Então fica muito interessante. O seriado tem esse clima. A Toni Collette é uma atriz muito forte. Então essa característica que eu comentei do homem mais bonzinho e da mulher mais forte é muito presente na série. E a série vai por um caminho que o documentário não vai, que é levantar essa pulguinha maior atrás da orelha do comportamento do Michael. O Jean Xavier Lestrade, que é o documentarista e detém os direitos, né, patrimoniais da série documental, ele vende o direito para que a série seja transformada numa ficção para o diretor Campos. Ele também se coloca contra esse diretor, porque ele diz que foi usado e que a série ficcional da HBO, ela não se ateve à realidade dos fatos. Toda a família se coloca contra o Campos, porque ele coloca que eles colocam que o documentário traz uma questão de uma homofobia que não existia. Então, aqui no primeiro momento, eles já são completamente contra esse determinado, né, pilar que foi construído dentro da série. Depois, eles colocam que tudo aquilo não foi verdade. Então, tem várias questões ali que são caricatas, nos diálogos. Aí, gente, a questão é o seguinte. Essa família se deixou filmar e foi feito um documentário. Eles venderam os direitos para que a HBO fizesse uma série de ficção. Tem mudança ali em alguns diálogos? Possivelmente, porque nem tudo é exatamente ipsis literis do jeito que está ali. Até porque o documentarista não ficava 24 horas com aquelas pessoas. Então, a própria cena da morte, né, de como ela aconteceu, como aquela mulher foi encontrada, também é uma questão que foi recriada em cima de fatos que o Michael trouxe, em cima de informações da própria investigação e do processo. Então, e a gente tem que lembrar que quando uma ficção é criada, isso é muito bem colocado, que ela está inspirada. Ela não necessariamente ela vai trazer 100% a realidade. Existe aí essa licença poética, né, do próprio diretor, o roteirista que está escrevendo essa série. Mas a família ficou bastante irritada e, enfim, diz que a série da HBO é uma aberração. Essas são as palavras de todos os familiares em relação à série da HBO. Para quem não assistiu ainda, né, a gente sabe, o documentário, a gente não tem muitas curiosidades sobre o documentário, porque o documentário tem uma obrigação de trazer os fatos, não é algo produzido, né? Já sobre a minissérie, primeiro eu achei muito curioso que quem ia fazer o papel do Michael era o Harrison Ford, que eu acho um pouco velho o papel, eu adoro o Harrison Ford, né, mas o Michael não está na faixa dos 80, como o Sr. Ford está hoje em dia. Né, mas isso foi cotado antes, lá em 2003, então também teve um tempo para cair o nome do Harrison e entrar o Colin Firth. Tá? O Todd, que é um dos filhos do casal, ele contestou as cenas de briga na série. A série, eles fazem muitas cenas de um casal que quando estavam sozinhos eram meio um fogo de discussão ali, que de acordo com o filho, eles sempre disseram muito claramente que os pais não brigavam, que não tinha esse comportamento e que ele achou isso um truque barato para dar motivações para o crime. Né? Na série também eles falam muito de um acidente de verão do filho deles, o Clayton, mas não explicam o que é. Para quem tiver curiosidade, o Clayton na universidade, ele um dia bebeu demais, usou maconha, invadiu a sala da reitoria para imprimir um RG falso e foi pego. Tá? Esse é o acidente de verão que eles tanto falam na série que não explicam. Tá? Segundo o diretor da série, e aí é válido a gente lembrar, a gente está falando de uma série de ficção não tem a obrigatoriedade de relatar ipsis literis tudo o que aconteceu, não é um documentário. Né? E que o objetivo, na verdade, da série, que eu acho que ele atinge muito bem, é mostrar exatamente o quão complexo é contar a verdade
de um caso que não tem testemunhas. Né? Então, o que a série deixa muito claro é que uma história que é contada cada vez por uma pessoa vai trazer verdades diferentes e a gente vai ter que escolher em qual verdade a gente acredita. Né? Tem uma cena na série também que é curiosa, que é a Kathleen brigando com um morcego no sótão. Eu acho que eles colocaram isso só para poder deixar mais evidente o caso de animais selvagens na região. Isso não aconteceu, tá? É verdade sim que o Michael tinha uma coluna no jornal, como eu comentei, e isso é importante porque ele vai alegar depois essa questão da imprensa que está fazendo uma caça às bruxas com ele, porque a imprensa levanta muito a idoneidade e o comportamento social do Michael, né? E uma coisa que a série levanta, que eu acho também interessante como dado, a Kathleen tinha álcool no corpo, mas não a quantidade que o Michael sugeriu. Né? Porque ele disse que eles abriram várias garrafas de vinho, tinham garrafas de vinho vazias pela casa, mas a quantidade de álcool no corpo dela indicaria que ela tivesse tomado 2 taças e o Michael tomado 5 garrafas. Né? Então não é exatamente assim. E tem uma coisa que eu acho curiosa que eu quis trazer, porque tanto o documentário quanto a minissérie não mostraram, que é um personagem que é a Sonya Pfeiffer. Sonya Pfeiffer é a esposa do advogado do Michael Peterson. Ela cobriu o caso, ela era jornalista, e ela se aproximou da Candice, da irmã da Kathleen. E ela se aproxima, de acordo com a Candice, dizendo que acredita na Candice, que acha que o Michael é o culpado e que quer reunir mais provas. Ela chega a jantar com a Candice, participar da vida dela, mas quando a Sonya vai montar a reportagem mostra, na verdade, uma Candice que está obstinada em culpar o cunhado, que era uma mulher tempestuosa. Então a Candice levanta isso durante o julgamento, que houve uma manipulação para invalidar ela como testemunha. Eu acho curioso que nem a série nem o documentário quiseram mostrar essa influência forte de uma pessoa que não é uma pessoa qualquer. Além de ser uma repórter, é a esposa do advogado de defesa do nosso personagem. Tem um vídeo que eu acho muito curioso, que é do ano passado, do Todd. Dá pra ver até no YouTube, que parece que ele tá um pouco perturbado, que eu acho compreensível. O Todd, para quem não lembra, o filho do Michael com a Pat, né, do primeiro casamento. E no vídeo ele chama o pai de assassino. Né? Tudo bem que não é um vídeo muito claro, é um vídeo meio esquisito, mas ele usar o termo assassino pro pai já mostra que a família não anda muito bem nessas relações que inicialmente eram perfeitas. Né? Então, basicamente, a gente tem uma família que aparentemente era perfeita e que toda essa confusão foi derrubando não somente as relações, mas que, na minha opinião, vai deixar a gente o resto da vida com uma pulga atrás da orelha em cima do Sr. Peterson. Ele volta para a casa da Pat, que é a mãe dos 2 filhos homens que ele tem. O que acontece? Esses 2 filhos ficaram do lado do pai o tempo todo. O tempo todo. Só que o filho Todd, né, que é o filho mais velho da Pat e do Michael, ficou do lado do pai o tempo todo. Mas depois que a mãe veio a morrer, ele se volta contra o pai. Porque, inclusive, ele diz que o pai é responsável pela morte da mãe. Que a mãe ficou agonizando mais de 3 horas, a mãe teve um infarto, e o pai não ajudou a Pat. Ou seja, ele, inclusive, participou de todo o documentário, né, do Jean, e quando a HBO lançou a série, porque a HBO lançou uma série ficcional, ele deletou as suas redes sociais. Né? E aí depois ele voltou e disse, olha, meu pai não só matou a Elizabeth, como ele matou a Caitlyn, como matou a minha mãe Pat. E eles não se falam mais. Então eles se afastaram e o Todd acha que realmente o pai é o assassino dessas 3 mulheres. Não da mãe, ele não é o assassino da mãe, mas ele não prestou o devido socorro, ou seja, ele deixou a mãe deles morrer. O Clayton cumpriu 4 anos de prisão, né? Isso muito antes da queda da Caitlyn pelas escadas, porque ele foi colocado num incidente com bomba na Universidade de Duke. Mas depois desse fato, um tanto quanto trágico na vida desse rapaz, ele se casou, ele hoje trabalha, cria os filhos, está com a mulher dele desde então, e ele nunca mais se envolveu na história da morte de Caitlyn. Ele não dá entrevistas,
ele se recusa a falar sobre o caso, ele é uma pessoa bastante reservada hoje. Margaret é a filha da Elizabeth, que é adotada pelo Michael e pela Pat. Ela sempre teve sonhos, né, de trabalhar em Hollywood, de seguir essa carreira. Inclusive, ela recebeu ali, né, vamos dizer, ela diz que ela foi iludida porque ela receberia convites para trabalhar, inclusive, na produção da história, né, do Staircase. O que acontece? Nada disso aconteceu. Ela hoje ela trabalha como atriz, como assistente de produção e produtora lá em Hollywood. Ela advoga uma causa muito interessante, que é a honestidade nessas questões documentais sobre séries criminais. Ela fez um documentário ela participou de um documentário bastante importante. O nome do documentário que ela participou se chama Subject, exatamente, que fala sobre a ética, sobre esses casos, né, que envolvem principalmente true crime. Tem que ficar muito claro que ela nunca recebeu nenhum dinheiro, né, da HBO. Pelas informações, ela inclusive ajuda ali, ela se propôs a ajudar. Ela se sentiu bastante prejudicada pelo documentário que foi feito pelo Jean, porque ela disse que aquilo fechou mais portas do que abriu para ela, né? Então ela viveu aí um período bastante conturbado, mas hoje ela trabalha ali naquela região de Hollywood como atriz, assistente de direção e produtora. Essa é a vida aí da Margaret, a filha da Elizabeth, que foi adotada pelo Michael e pela Pat. A Martha é a filha mais nova da Elizabeth, que foi adotada pelo Michael e pela Pat. Essa moça desenvolveu um transtorno de ansiedade muito grande, principalmente pela longa batalha que o pai adotivo teve que travar, né? Aquela questão dos tribunais e ela fazer parte desse documentário trouxe para ela um dissabor muito grande. Então ela fez durante muitos anos vários tratamentos, isso inclusive é mostrado no documentário, e hoje ela é uma terapeuta e ajuda as pessoas com o mesmo transtorno que ela possui. Então essa é a vida hoje da Martha. A Caitlin é a filha da Kathleen, a filha biológica da Kathleen. Essa moça, no primeiro momento, ela acreditou na inocência do Michael, mas como a gente já falou aqui, depois que ela teve acesso à autópsia da mãe, ela se voltou contra ele. E ela, inclusive, foi um braço muito forte para a acusação. Ela não tem a menor dúvida que o Michael tenha matado a mãe dela. Ela travou ali, durante muitos anos, uma batalha judicial. E ela fez um acordo com o Michael para que ele pagasse para ela 25 milhões de dólares. Os advogados acham difícil que ela venha receber todo esse valor. Mas como é que funciona isso nos Estados Unidos? Até que ele pague toda essa dívida para ela, ele vai ficar devendo esse dinheiro a ela. Quando ele foi solto, já em 2017, ela entrou com uma nova ação em cima do Michael, para que ele não pudesse lucrar de forma alguma com a história da morte da mãe dela. O que acontece? O Michael escreve 2 livros, e esses 2 livros ele não pode obter nenhum ganho financeiro. Todos os ganhos com as vendas desse livro precisam ir para a caridade. Então, é assim que se encontra a Kathleen hoje. Ela está casada, tem, né, um casal de gêmeos, e ela nunca mais se relacionou com ninguém da família. Ela ficou do lado, inclusive, da irmã da mãe, e ela acredita piamente que o Michael é o assassino da mãe dela. Agora, gente, essa é a minha parte favorita desse caso. A teoria da coruja. É levantada por um especialista chamado Larry Pollard. Tá? O Larry Pollard ele é um especialista em aves de rapina e bichos predatórios. Tá? E de acordo com ele, na região da Carolina do Norte existe uma espécie específica de coruja que são caçadoras e são extremamente agressivas. O bico dessa coruja ele é pérfuro cortante e, de acordo com o Larry Pollard, seria possível que uma coruja teria feito aquelas lacerações. Isso porque no topo da escada tinha uma janela que dava para um bosque, onde
tinham presenças, e tem até hoje, dessas corujas. E a parte que eu acho mais curiosa é que, de acordo com os exames legistas, a Kathleen tinha, entre os dedos, pequenas plumagens. Né? De acordo depois, e tudo isso foi levantado muito próximo ao julgamento, então não pôde ser usado. Mas de acordo com a acusação depois em entrevistas, falaram que ela pode dormir, ela pode ter dormido com a mão dentro do travesseiro de plumas, né? Aquele travesseiro de pena de ganso. Mas o Larry Pollard pediu para um especialista avaliar, porque ainda tinham as plumas guardadas, né? E ele disse que não conseguia confirmar se era de coruja, mas que de ganso não eram, né? Por causa do tamanho, que eram muito pequenininhas. Essas corujas são conhecidas, como eu falei, pela agressividade delas. Elas atacam à noite e especialmente elas atacam qualquer movimentação estranha. E isso é comprovado porque uma semana antes um homem foi filmado em câmeras de segurança nessa mesma região, sendo cruelmente atacado por uma delas e quase vindo a óbito, né? Então, levanta-se agora a possibilidade que a verdadeira assassina da Kathleen é uma coruja, né? Eu estou tentando falar sem rir, porque é muito bizarro isso. Mas, ao mesmo tempo que é bizarro, não é uma possibilidade absurda a partir do momento que você tem registros dessa questão. O documentário mostra e até simula o que teria acontecido. Eles mostram a espécie exatamente de coruja, né? Falam sobre essa questão das plumagens. Eu acho muito estranho realmente ter plumagens nas unhas da Kathleen, porque de acordo com Larry Pollard, essas plumagens seriam possíveis caso ela tenha tentado se defender de alguma maneira desse bicho atacando ela, e por ela estar letárgica com o Valium e com o vinho que ela tomou, né, é muito provável que no primeiro ataque ela já caísse, né, e por isso acabou vindo a óbito. Então, por mais absurdo que seja, é uma possibilidade que a gente tem que trazer, porque se for, voltamos a dizer, nós estamos falando do caso do homem mais azarado da história. Na autópsia da Kathleen, que foi muito bem feita, o que os médicos legistas levantam, que a morte da Kathleen se deu por um objeto com uma força contundente muito grande nessa região do crânio dela. Ela tem ali 7 ferimentos bastante profundos, que dificilmente uma garra de uma coruja ele poderia deixar um arranhado, mas ele não teria deixado um ferimento de profunda contusão. Entende a diferença? Você tem ali, é como se, é muito bem explicado, né, durante ali o tribunal do júri, que foi alguma coisa com uma força bastante grande, né, com impacto grande em cima da cabeça dela, que provocou aqueles ferimentos, que são ferimentos bastante extensos e fortes. Aquilo não teria sido causado por uma garra de uma coruja. Porque, inclusive, se isso tivesse acontecido, vamos voltar aqui, vamos acreditar na possibilidade desse ataque da coruja, ok? O que vai acontecer? Ela, em algum momento, teria lutado com esse bicho, ou para tirar o bicho, né, para se ver livre do bicho. E nós encontraríamos, inclusive, penas desse bicho. Michael está vivo, Michael segue vivendo na região, não na mesma casa, mas está na região da Carolina do Norte. Ele tenta se manter de uma maneira discreta, assim como os filhos, na verdade, deles também, né? Depois de todo o bafafá da série e tal, é claro que a imprensa foi atrás dos filhos, eles se recusam a dar muitas entrevistas, né? O que a família pede até hoje, na verdade, é que a gente não esqueça, independente do resultado, da memória da Kathleen Peterson, porque o caso virou tão absurdo de reviravoltas e que a gente trata a Kathleen muitas vezes como a mulher que morreu na escada, né? E parece que o Michael é um personagem mais interessante do que a Kathleen. E é isso que a família sempre reforça, que eu acho que a série da HBO faz muito bem, colocando uma atriz tão boa, porque você lembra o quão forte era aquela mulher, né? E o quanto ela construiu, e foi uma mulher receptiva. A gente tem que lembrar que ela tinha uma filha, casa com um homem que tem 4 filhos e recebe todos, vira mãezona dessas pessoas. Ela realmente era uma mulher de comportamento social e íntimo louvável, tanto que é muito curioso a gente entender que até hoje os filhos dele não defendem
de maneira aberta ao pai. E sempre lembram o quanto a madrasta, no caso, a Kathleen, era uma mulher incrível e que merecia esse reconhecimento. Eu acho que o Michael é muito estranho ter vivido 2 acidentes muito parecidos. Eu acho que isso é importante a gente levantar em consideração. Acho sim que pode ter acontecido de verdade que das 2 vezes ele perdeu a mão. Sabe? Que tanto da primeira vez quanto da segunda, ele foi reagir de uma maneira agressiva e acabou matando essas mulheres. Né? Acho estranho ele matar 2 pessoas na escada, porque ele vira uma Nazaré Tedesco, né, que resolve tudo na escada. Acho estranho, acho que a solução para ele seria morar numa casa térrea. Né? Mas eu gosto de imaginar a coruja também. E porque é tão bizarro, ao mesmo tempo que a gente vive, historicamente, momentos em que podem acontecer coisas bizarras. Né? A gente tem... eu vi recentemente o caso de uma mulher que morreu por conta do amianto no porão dela, que ela estava inalando por 30 anos. Né? E quem matou ela? O porão. Né? Então, a vida tem desses absurdos e, como existe a presença da coruja no lugar, eu acho que se um dia for descoberto, eu não vou ficar surpreso. Mas, evidencialmente falando, eu acho que sim, as provas apontam mais que Michael Peterson tenha matado essas 2 mulheres. O Michael, novamente, ele diz que a série da HBO é uma abominação e que destruiu a vida da família. Ele concorda que que a história dele tem excelentes ingredientes para uma série, né? Então, tem muito mistério, é uma morte ainda que ronda, né, de forma bastante misteriosa, principalmente quando veio essa questão da coruja, né? Hoje ele está com 79 anos e ele ainda continua tentando inocentar e limpar o seu nome. Eu, com toda a experiência que eu tenho, né, nessa questão de jornalismo investigativo, eu não tenho dúvida que ele é o autor da morte da Kathleen. Ele matou aquela mulher, porque não tem uma outra explicação. Ela não caiu da escada. Talvez se ele só tivesse empurrado ela, possivelmente, talvez ela também não tivesse morrido. Né? Poderia ter se machucado muito. Mas aqueles traumas que ela tem na cabeça são muito graves. E aquilo não foi feito por uma coruja. Aquilo foi feito por uma outra pessoa com intenção de matar.